Meu nome é Carlos. Trabalho fazendo entregas pelo Reino Unido há mais de 10 anos. Já passei por estradas isoladas, tempestades e noites sem fim. Mas nunca tive medo de dirigir. Até aquela noite. Era novembro. A chuva caía fina e uma névoa espessa cobria a estrada entre duas pequenas cidades. Eu voltava de uma entrega atrasada e queria chegar ao hotel antes da meia-noite. Por volta das 22h30, vi pelo retrovisor os faróis de uma caminhonete branca. Ela se aproximou rapidamente e ficou colada atrás de mim. Reduzi a velocidade para deixá-la passar, mas ela continuou me seguindo. 15 minutos depois, fiz uma curva longa e olhei novamente pelo espelho. Ela havia desaparecido. Não existiam saídas, postos ou estradas secundárias. Simplesmente sumiu. Senti um arrepio, mas continuei. 5 minutos depois, olhei de novo. Ela estava lá, mais perto do que antes. Meu coração acelerou. A chuva aumentou e decidi parar em uma área de descanso. Encostei o carro. A caminhonete também parou, cerca de 50 metros atrás. Os faróis ficaram acesos, mas ninguém saiu. Esperei alguns minutos e voltei para a estrada. Ela fez o mesmo. Durante quase uma hora, a caminhonete apareceu e desapareceu na névoa, sempre atrás de mim. Quando finalmente cheguei perto da cidade, entrei em um posto de combustível. A caminhonete ficou parada do outro lado da rua. Peguei o celular e tirei uma foto. Ao ampliar a imagem, senti o sangue gelar. O para-brisa estava completamente escuro. Não era possível ver ninguém dentro. Na manhã seguinte, contei a história ao recepcionista do hotel. Quando descrevi a caminhonete branca, ele ficou pálido. Então, me contou uma história. Há 23 anos, um vendedor morreu naquela mesma estrada após bater de frente com uma caminhonete branca durante uma tempestade. Os veículos pegaram fogo e os corpos ficaram irreconhecíveis. O recepcionista mostrou um jornal antigo. Na capa estava a foto da caminhonete destruída. Era exatamente a mesma que eu tinha visto. Mesma cor, mesmo modelo, mesmo amassado no paralama. Segundo testemunhas da época, a caminhonete já aparecia antes do acidente, surgindo e desaparecendo na névoa enquanto perseguia motoristas. Naquela noite, lembrei da foto que havia tirado. Ampliei a imagem novamente. Dessa vez percebi algo que não tinha visto antes. No banco do passageiro havia um homem queimado. Sua pele parecia carvão rachado. Os olhos estavam abertos. E ele olhava diretamente para mim. Meses depois, recebi uma mensagem de outro motorista. Ela dizia apenas: "Você também viu a caminhonete branca?" Anexada estava uma foto. A mesma caminhonete. O mesmo homem queimado no banco do passageiro. Mas havia uma diferença. No banco do motorista estava alguém novo. Alguém que eu reconheci imediatamente. Era eu. Este relato foi contado por um motorista de entregas que trabalhava no norte da Inglaterra. Numa estrada rural conhecida como Estrada de Wexford, havia uma antiga parada de ônibus, cercada apenas por campos e árvores. Não existiam casas por perto, nem iluminação pública. Certa noite, pouco antes da meia-noite, ele viu um homem sentado naquele abrigo. Não deu importância. Mas alguns dias depois, passou pelo mesmo local e viu a mesma figura. Casaco escuro, chapéu antigo, cabeça baixa, imóvel. Nas semanas seguintes, a cena continuou se repetindo. Sempre no mesmo horário, sempre na mesma posição. O motorista começou a achar aquilo estranho. Durante uma forte tempestade, ao iluminar a parada com os faróis da van, percebeu algo perturbador. O homem parecia completamente seco, como se a chuva não o atingisse. A curiosidade foi aumentando, até que numa quinta-feira decidiu parar. Estacionou alguns metros adiante e voltou caminhando até o abrigo. O silêncio era absoluto. Quando chegou perto, chamou: "Boa noite." Nenhuma resposta. Tentou novamente. Nada. Então a figura levantou lentamente a cabeça. O motorista sentiu o coração acelerar. Onde deveria existir um rosto, havia apenas uma escuridão profunda. Não conseguia distinguir olhos, nariz ou boca. Era apenas um vazio negro.
Por um instante teve a sensação de que aquela escuridão estava olhando diretamente para ele. Foi o suficiente. Correu para a van e saiu dali o mais rápido que conseguiu. No dia seguinte, comentou o ocorrido com um morador idoso da região. O homem ouviu tudo e fez apenas uma pergunta. Era a parada da estrada de Wexford. Quando recebeu a confirmação, contou uma antiga história. Décadas antes, um ônibus havia sofrido um grave acidente naquela estrada durante uma tempestade. Entre os mortos estava um homem que aguardava naquela parada. Desde então, vários motoristas afirmavam ver uma figura sentada no abrigo durante a madrugada. Sempre imóvel, sempre esperando. Algumas semanas depois, o motorista encontrou outro entregador e mencionou o assunto. O colega ficou sério. "Você já viu aquele homem?" "Vi." O outro assentiu. Então disse algo que o assustou ainda mais. "Agora, ele não fica mais sentado." "Como assim?" "Às vezes está em pé, observando os carros passarem." Na mesma semana, o motorista pediu uma mudança definitiva de rota. Nunca mais passou pela estrada de Wexford, porque, segundo ele, a pior parte não era o que viu naquela noite. Era a sensação de que, quando decidiu se aproximar da figura, deixou de ser apenas um observador e passou a ser observado também. Eu, Mark e Thomas éramos amigos desde a escola. Fazíamos tudo juntos. Estudávamos, jogávamos videogame e sempre planejávamos alguma aventura para as férias. Um dia, Thomas apareceu com uma ideia. "Meus avós vão viajar por 2 semanas para visitar meus tios em outro país. Eles moram em um rancho isolado, cercado por mata. Podemos passar alguns dias lá." A ideia pareceu perfeita. No sábado, seguimos para o rancho. O lugar era enorme, cercado por árvores altas que pareciam bloquear a luz do sol. Havia apenas uma estrada de terra ligando a propriedade à cidade mais próxima. Na primeira noite, tudo correu bem. Fizemos churrasco, contamos piadas e ficamos observando as estrelas. Mas por volta das 2 da manhã, ouvimos um assobio vindo da mata. Um assobio longo e estranho. Thomas disse que provavelmente era o vento. Na noite seguinte, o assobio voltou. Dessa vez parecia mais perto. Mark iluminou a floresta com uma lanterna e congelou. Entre as árvores havia uma figura alta e imóvel. Quando apontamos a luz diretamente para ela, desapareceu. Ninguém conseguiu dormir. Na terceira noite, acordamos com passos ao redor da casa. Lentos, pesados, como se alguém estivesse andando em círculos. Corremos para a janela. Não havia ninguém, mas na terra úmida do lado de fora, encontramos pegadas. Pegadas humanas. Descalças. Eram dezenas delas, como se várias pessoas tivessem rodeado a casa durante a madrugada. Assustados, decidimos ir embora ao amanhecer. Enquanto arrumávamos as coisas, encontrei um velho caderno escondido em uma gaveta. Era do avô de Thomas. Na última página, havia uma anotação escrita às pressas. "Se ouvirem os assobios, não respondam. Eles ficam na floresta. Eles imitam vozes humanas para atrair quem está sozinho." Sentimos um frio percorrer o corpo. Foi então que ouvimos uma voz vindo da mata. Era a voz da avó de Thomas. "Thomas, vem aqui um instante." Mas isso era impossível. Ela estava em outro país. Sem pensar 2 vezes, entramos no carro e aceleramos pela estrada de terra. No retrovisor, vi várias figuras paradas entre as árvores, observando nossa fuga. Quando finalmente chegamos à cidade, paramos em um posto de gasolina. Tentando entender o que aconteceu, Thomas ligou para a avó. Ela atendeu imediatamente. Antes mesmo que ele falasse qualquer coisa, ela perguntou: "Vocês ouviram os assobios, não ouviram?" Thomas ficou em silêncio. Então, ela disse algo que nunca esquecerei. Foi por isso que seu avô nunca entrava na floresta depois do pôr do sol. A ligação caiu, e até hoje, quando acordo durante a madrugada, às vezes escuto um assobio distante vindo de algum lugar lá fora. Sempre o mesmo. Sempre me procurando. Eu nunca contei isso para ninguém fora da minha família. Meu nome é Patrícia. E na época, eu trabalhava como babá. Numa sexta-feira à noite, um casal me contratou para cuidar da filha deles, uma menina de 6 anos. Era um trabalho simples e eu já tinha feito aquilo dezenas de vezes. Quando os pais saíram, tudo parecia normal. A menina era tranquila. Gostava de desenhar e passava boa parte do tempo assistindo televisão. Por volta das 9 da noite, ela me perguntou: "Você também escuta?" Achei que estivesse falando da televisão. "Escuta o quê?" Ela apontou para o teto. Os passos. Naquele momento ouvi uma movimentação no andar de cima. Parecia alguém caminhando de um cômodo para outro. Perguntei quem estava lá. Ela respondeu: "Ninguém."
Fez uma pausa e acrescentou: só o homem. Perguntei que homem era aquele. O que anda lá em cima toda noite? Aquilo me deixou desconfortável. Mandei uma mensagem para a mãe dela perguntando se havia mais alguém na casa. A resposta veio rápida: não, só vocês duas. Tentei ignorar. Casas fazem barulho. Era o que eu repetia para mim mesma. Mas a movimentação continuou durante a noite. Quando levei a menina para dormir, ela me chamou antes que eu saísse do quarto. Se você ouvir ele de novo, não sobe. Perguntei por quê. Porque ele não gosta quando percebem que ele está lá. Desci sentindo que havia algo errado. Mais tarde resolvi gravar um vídeo para mostrar aos pais. Subi as escadas filmando o corredor, os quartos e o banheiro. Não vi nada. Voltei para a sala. Minutos depois, a mãe da menina me ligou. Ela parecia desesperada. Patrícia, pegue minha filha e saia da casa agora. Perguntei o motivo. No vídeo que você me mandou, tinha alguém atrás de você. Abri a gravação. No reflexo do espelho do banheiro, havia um homem parado no corredor, imóvel, observando. Eu não o tinha visto quando gravei. Peguei a menina no colo e saí da casa imediatamente. A polícia chegou pouco depois. No início não encontrou nada, mas um dos policiais descobriu uma passagem escondida atrás de um armário. Atrás dela, havia um espaço entre as paredes da casa. Lá dentro encontraram roupas, cobertores, restos de comida e garrafas vazias. Alguém estava morando ali. Nunca descobriram quem era, nem há quanto tempo estava escondido. Dias depois, assisti ao vídeo novamente. Foi quando percebi um detalhe que não tinha notado naquela noite. O homem não estava olhando para mim, nem para a câmera. Ele estava olhando diretamente para o quarto da menina. E até hoje, eu me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse ignorado aquela ligação e permanecido naquela casa até o amanhecer. 5 amigos passaram um fim de semana numa fazenda abandonada perto de uma mata. O lugar estava vazio havia anos. As janelas estavam quebradas, o celeiro caindo aos pedaços e os moradores da região evitavam passar por ali depois do pôr do sol. Depois de algumas histórias de terror, Bruno teve uma ideia. Vamos brincar de esconde-esconde? Todos aceitaram. Henrique ficou responsável por procurar. Enquanto ele contava até 100, os outros correram para se esconder. Daniel escolheu o celeiro. Entrou por uma porta lateral e se escondeu atrás de alguns sacos velhos. O local estava escuro e silencioso. Alguns minutos depois, ele percebeu que alguém havia entrado. Pensou que fosse um dos amigos, mas havia algo estranho. A pessoa parecia apenas observá-lo. Daniel tentou enxergar melhor. Então ouviu uma voz infantil. Ele não consegue me ver. Seu corpo gelou. Não havia crianças ali. Tentou ignorar, mas a sensação de estar sendo observado aumentava. Pouco depois, ouviu Henrique gritando do lado de fora. Achei a Júlia. Daniel quase saiu do esconderijo, mas ouviu uma risada baixa perto dele. Virou a cabeça. Não havia ninguém. Quando olhou novamente para frente, viu uma menina parada no canto do celeiro. Ela não estava ali antes. Vestia um vestido branco encardido. Os cabelos cobriam parte do rosto. A menina permaneceu imóvel. Então levantou a cabeça. Os olhos eram completamente negros. Ela sorriu e apontou para as costas dele. Daniel sentiu um frio atravessar o corpo. Naquele instante, uma voz infantil sussurrou junto à sua orelha. Não olha para trás. A voz vinha de cima, como se alguém estivesse apoiado sobre seus ombros, como se alguma coisa estivesse montada nas suas costas. Daniel correu. Saiu do celeiro gritando. Quando encontrou os amigos, estava pálido e tremendo. Depois de insistirem muito, contou o que havia visto. Todos decidiram ir embora imediatamente. Já dentro do carro, Júlia olhou uma foto tirada antes da brincadeira. Espera, somos 5, não somos? Sim. Então quem é ela? Na imagem, apareciam os 5 amigos. Mas atrás de Daniel havia uma menina, abraçada ao seu pescoço, com as pernas enroladas na sua cintura, como se estivesse montada nas suas costas, sorrindo para a câmera. Nesse momento, o celular apagou sozinho, e Daniel sentiu um peso enorme sobre os ombros, como se alguém tivesse acabado de sentar ali. Desde aquela noite, ele nunca mais dormiu tranquilo, porque às vezes acorda de madrugada sentindo uma respiração infantil perto da orelha, e uma voz baixinha sussurrando: "Eu ainda estou aqui." Minha avó sempre dizia a mesma coisa antes de dormir. Se alguém chamar seu nome pela janela, não responda. Eu achava que era só superstição de gente velha. Até a noite em que dormi no quarto dos fundos da casa dela. Era um quarto antigo, com a cama encostada bem debaixo da janela.
Lá fora só havia mato, escuridão e o vento balançando as árvores. Demorei para pegar no sono, e quando finalmente estava quase dormindo, ouvi meu nome. Baixo, devagar, como um sussurro bem perto do vidro. Ana! Meu corpo gelou. Reconheci a voz na hora. Era a voz da minha mãe. Mas minha mãe não estava ali. Prendi a respiração e fiquei imóvel, olhando para a cortina fina que cobria a janela. Então a voz veio de novo. Filha, abre a janela. Senti um medo que não sei explicar. Não era só susto. Era como se alguma coisa errada estivesse me esperando do outro lado. A cortina se mexeu de leve com o vento, e eu vi o contorno de uma mulher parada lá fora. Alta, magra, imóvel. Não dava para ver o rosto. Só a silhueta escura, encostada na janela. Fechei os olhos na mesma hora. Então a voz mudou. Parou de ser a da minha mãe. Virou a voz da minha avó. Ana, abre, sou eu. Nessa hora ouvi batidas na porta do quarto. Ana? Era minha avó, do lado de dentro da casa. A voz dela estava trêmula. Não olha para a janela! Senti minhas pernas tremerem. Aquilo lá fora estava copiando as vozes da casa. Depois veio o som. 3 batidas no vidro. Lentas. Secas. Uma de cada vez. Na manhã seguinte, minha avó abriu a cortina. No vidro havia marcas compridas, como riscos de unhas. E no chão, do lado de fora, marcas estranhas na terra, como pés humanos finos demais para serem de gente normal. Foi então que ela me contou a lenda. Diziam que muitos anos atrás, uma mulher enlouqueceu depois de perder o filho no mato. Desde então, em noites silenciosas, ela aparecia nas janelas das casas, chamando pelo nome de quem estava dentro, sempre com a voz de alguém conhecido, sempre pedindo para entrar. Minha avó terminou a história olhando para mim e disse: ela não entra se você não responder. Nunca mais dormi naquele quarto. Mas às vezes, quando a noite está muito quieta, ainda acordo com a sensação de que há alguém do outro lado da minha janela, esperando eu olhar